A abordagem científica da administração. Então, abrange duas teorias. A administração científica de Taylor e a abordagem e a teoria clássica, na verdade, aqui de Fayol, tá? O diagnóstico. O estudo científico mostrou que havia muitos desperdícios na indústria. Então, essas duas teorias elas nasceram a partir do estudo científico dos processos produtivos. Começaram a analisar com base em dados, em estatística, o tempo de trabalho dos operários, se eles faziam os processos da mesma forma, e começou a se verificar que os operários nem sempre faziam da mesma forma o trabalho, e que você poderia ganhar muita eficiência, né, produtividade, se você começasse a padronizar a forma com que os operários faziam seus trabalhos. Isso foi a administração científica nasceu no contexto industrial. E então essa era a proposta, né? Padronizar a especialização das tarefas, além de vários outros problemas. Por quê? O trabalhador ele não ganhava por produtividade. Então, era um salário fixo e pronto. Qual era o problema disso? Isso estimulava ele a não produzir. Porque imagina você estar lá se esforçando todo para produzir na fábrica, o seu colega ali nem está se esforçando tanto, você vê que quando ele não está sendo supervisionado, ele faz corpo mole, e no fim das contas vocês ganham o mesmo salário. Você pode até ficar trabalhando 1, 2, 3 meses, mas depois de um tempo desse você vai começar a não se esforçar também. O que Taylor chamou de vadiagem sistêmica. O Taylor nos Estados Unidos ele tinha esse perfil bem produtivista. Então ele começou a também propor uma suspensão e padronização. O resultado disso foi a produção em massa. A partir da padronização você conseguiu reduzir custos. Também uma proposta foi importante aqui, a especialização. Por quê? Ao invés de uma pessoa, como era na Idade Média, participar de todo o processo produtivo, você colocava várias pessoas se especializando somente em uma parte do processo produtivo. Por quê? Aí eles começavam a fazer essa parte cada vez melhor. E aí você ganhava velocidade, né? Os ganhos eram imensos quando você conseguia fazer isso. É só vocês assistirem o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Você vai ver o que foi. Na verdade, esse filme é uma grande crítica à administração científica, ao que foi chamado também de Fordismo posteriormente, porque o Ford foi que aplicou. Então, cada trabalhador, Charles Chaplin, ficava só apertando parafuso dentro de uma esteira lá de indústria de automóvel, e aquela função de só fazendo aquilo, a velocidade de produção era maior. Tendo a velocidade de produção maior, o que acontece? Você produzia mais, e aí você ganha uma coisa que empreendedorismo, administração é conhecida como ganho de escala. Por quê? Você consegue, produzindo mais, vender a um preço menor. É aquilo que a gente conhece bastante do varejo, né? Quando você compra no varejo, você consegue uma barganha maior para comprar, porque do ponto de vista de custo, você dilui os custos fixos dentro de um processo produtivo. Tá? Essa é a questão básica que está por trás do ganho de escala. Então, as empresas que aplicaram as técnicas de administração científica e da teoria clássica lá na Europa e a administração científica nos Estados Unidos começaram a se destacar com essa vantagem competitiva de ganho de escala. Então passou a ser o novo paradigma do setor industrial e ganhou notoriedade o Ford. Conseguiu a produção em massa. E o Ford tinha uma frase: o cliente pode escolher o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Porque o objetivo era, de fato, quanto mais padronizado o produto, mais barato ele ia custar e mais fácil as pessoas iam comprar ele. Então, o Ford, de fato, popularizou os automóveis lá nos Estados Unidos inicialmente. Então, antes os automóveis eram caros, somente utilizados por milionários. Então, o Ford aplicou esse princípio da administração científica, os princípios de forma geral, para baratear o produto até que ele chegasse a um custo previamente calculado. E conseguiu fabricar um produto de melhor qualidade ainda.
tá? Além de ser de menor custo. Então, quem não quer? Olha lá os ganhos que o Ford teve. Em 1913, ele já fabricava 800 carros por dia. Em 1914, repartiu com seus empregados uma boa parte do controle acionário da empresa. Ele acreditava na meritocracia, então ele de certa forma ele conseguia fazer, ele achava que se o funcionário ganhasse parte dos lucros, ele ia se tornar mais produtivo. Não que ele fosse bonzinho com os funcionários, mas era essa a mentalidade dele. Estabeleceu um salário mínimo de $5 por dia, de jornada de 8 horas. Então, na época, esse salário mínimo ficava longe de $5, claro que valores corrigidos, né? E também a jornada de trabalho costumava variar de 10 a 12 horas. Ele colocou uma jornada menor, porque no longo prazo, se você começasse a superexplorar o seu trabalhador, você alcançava uma fadiga e a produtividade caía. Ele já tinha percebido isso, então não adiantava trabalhar um tempo a mais para deixar até o funcionário fatigado para outro dia. Era melhor fazer com que ele tivesse ali um certo descanso para ser mais produtivo nos outros dias. Em 1926 já tinha 88 fábricas e empregava 150 mil pessoas, fabricando 2 milhões de carros por ano. E a observação, o Taylorismo contribuiu com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, para vocês verem a importância da administração científica. Porque em determinado momento da guerra, os Estados Unidos precisavam fabricar ali os equipamentos bélicos com velocidade. Avião, os tanques. E aí eles conseguiram uma grande vantagem em relação aos alemães, fabricando com essa velocidade. Inclusive os Estados Unidos, para quem não sabe, ele ajudou bastante a produtividade soviética nesse momento, né? Eles foram lá nas fábricas soviéticas, aplicaram princípios da administração científica e fizeram com que os soviéticos ficassem mais fortes belicamente para combater os alemães naquele contexto ali de Segunda Guerra. Tá? Não que eles fossem completamente aliados, mas eles tinham um inimigo comum, que era a Alemanha. Objeções, né? Não foi, como todas as teorias da administração que a gente vai falar, não é uma teoria, ela surge para resolver um problema, de fato ela consegue resolver um problema, só que depois surge um monte de críticas, e a partir dessas críticas que surge uma nova teoria, quase que um ciclo que a administração vai se desenvolvendo, essas teorias que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, se teve uma rotina trabalhosa morosa, a crítica do Charles Chaplin com relação a isso. Ele, inclusive, tem uma hora que ele sai da fábrica, ele está ainda no movimento de colocar parafuso, né? Hoje a gente conhece como a LER, né? A doença de esforço repetitivo, lesão por esforço repetitivo, que era muito comum na época também. Tratava trabalhadores como máquinas, não tinha uma questão humanitária, era só voltado para a produtividade, sem ver o ponto de vista do trabalhador de forma geral. Os salários, de fato, eles eram altos, mas eles não eram condizentes com os lucros empresariais. Inclusive, o Taylor, ele foi julgado no tribunal lá do Senado americano. Eu comparo bastante com o Zuckerberg, quando ele chegou aí no Senado, né? Então, geralmente, esses grandes empreendedores, eles estão à frente do seu tempo. Então, não existe lei que vá tentar regulamentar o que eles estão fazendo, porque é inovador. Então, a gente primeiro inova e depois que o Estado vai tentar regulamentar aquilo. E aí tem uma grande discussão se aquilo era legal, se aquilo era ético ou não. Então, dois momentos diferentes, início do século XX, início do século XXI, mas o grande empreendedor, o grande cientista, no caso, que era o Taylor, e o Taylor também trabalhou no chão de fábrica, então dá para dizer que ele foi, de certa forma, empreendedor. O Fayol não, ele foi mais cientista mesmo. O Taylor, ambos eram engenheiros. O Taylor, mas quem aplicou mais foi o Ford, né, que foi disruptivo na época, no início do século XX, e já as redes sociais com Zuckerberg já mais recente. Então se tinham essas críticas aqui. Tem uma aula aqui no canal que a gente detalha mais a administração científica. Então vocês podem estar assistindo para quem tiver curiosidade, assim como todas essas teorias que a gente vai falar nessa aula mais sintética. A teoria humanística, ela surgiu nos Estados Unidos no final da segunda década do século XX,
1930, um período difícil. Só a gente lembrar que ali você teve o crash da Bolsa, tá? A grande crise financeira de 1929, e aí várias coisas do capitalismo começaram a ser questionadas. Por exemplo, o livre comércio. Surgiram as ideias keynesianas, foram influenciadas por esse momento, né? Vão se consolidar aí nos próximos séculos, nos próximas décadas, perdão, década de 30, década de 40, com maior intervenção estatal, não só na questão social, mas na questão econômica, o que ia de contra o liberalismo, que estava bem forte antes da crise. Mas ainda nesse contexto se questionou essas próprias questões aqui, ó, da administração científica, o trabalhador como máquina, da superexploração, da desigualdade. E aí, como resposta à administração clássica, se propõe a administração, a teoria humanística, vou deixar aqui, ó, deixar bem claro, né? A teoria humanística propõe a ênfase nas pessoas. Então, direcionar as organizações, principalmente as empresas, para ênfase na produtividade, para ênfase nas pessoas. Não adiantaria a organização ser produtiva se os funcionários não estavam recebendo esses benefícios. As pessoas, pessoal, são pessoas da empresa, né? Essa é importante falar que essa teoria ela não estava preocupada ainda com o mercado, com os clientes, coisa que vai surgir depois na administração. A preocupação com as pessoas são com as pessoas da empresa, ok? Então, tanto a teoria, um ponto comum da teoria clássica e a teoria humanística é o foco no ambiente interno. O seu principal nome é Elton Mayo, um nome teórico dessa teoria. Ganhou forças a partir de estudos empíricos, conhecido como experiência de Whitehorn, seria esse, que concluíram que a produtividade estava mais associada com relações interpessoais do que com fatores fisiológicos, como a iluminação. Então, o que foi isso? Colocaram uma fábrica a experiência de dois grupos de controle, um com uma luz boa e outro sem uma iluminação adequada. E a teoria clássica ia dizer que esse que estava com a iluminação adequada iria ser mais produtivo, porque teria melhores condições de trabalho e tal. Só que não se verificou isso no experimento. Se verificou que o que estava aumentando a produtividade era a relação entre essas pessoas. Se as pessoas estivessem num ambiente iluminado, porém tivessem brigas entre si, cada uma ia ficar boicotando a outra e o negócio não ia funcionar. Então, você ter um bom relacionamento entre os funcionários, dos funcionários com o gerente, até mesmo com quem está no estratégico da empresa, isso aumenta a produtividade. E aí essa teoria ela foi radicalizada na teoria comportamental, behaviorista. Então, a teoria humanística surgiu depois do behaviorismo, ele foi uma radicalização, que o foco foi completamente ali nos funcionários. Benefícios. Ele elucidou os problemas da abordagem clássica, de fato, veio à tona essa questão de tratar os funcionários como máquina. Iniciou importantes discussões na administração, relacionadas a temas relevantes. Então, várias questões relacionadas à motivação, à liderança, à comunicação e toda a área de gestão de pessoas. Elas vão ter sua origem, de fato, ali. Claro que existe gestão de pessoas antes, mas assim, o que se tem de moderno hoje em gestão de pessoas, tratamento bem dos funcionários, você até mesmo para você ganhar mais valor para sua empresa, né? Imagina você ter uma empresa que seu próprio funcionário fala mal de você, com um cliente. Você vai perder esse cliente, né? O cara vai pensar, poxa, se o funcionário que está lá dentro não gosta, então imagina se eu vou comprar dessa empresa. Então você tem também, tanto que hoje o termo funcionário, ele está migrando para cliente interno, até porque na própria empresa, como ela tem vários processos produtivos, um setor depende do outro, e um setor pode ser cliente do outro. Um setor ali de vendas pode ser cliente do setor de produção. Você não vai conseguir vender se a empresa não conseguir produzir. Então, você tem essa conotação que hoje é importante na administração. Vamos lá. A abordagem neoclássica, ela surgiu nos anos 60 como uma resposta à teoria humanística e retomada, adaptada da teoria clássica. Por quê?
Não cheguei a falar aqui as objeções, mas essa teoria humanística ela passou a ser uma teoria humanística e a comportamental muito utópica. Então só importa os funcionários, só importa o bem-estar ali dos trabalhadores e o lucro da empresa. Na prática, se você começar a se preocupar somente com os funcionários, com o bem-estar, você acaba abrindo mão do lucro. E da produtividade da empresa também, em alguns casos, isso pode acontecer. Então ficou, na prática, muito difícil dela ser aplicada por conta disso. E a teoria neoclássica veio corrigir essa objeção, dizer, olha, tudo bem, a gente entende que isso é importante, mas não dá para ser só isso. A gente tem que retomar assim, algumas coisas da teoria clássica. Ela não chega a formar uma escola bem definida, mas é composta por um número de autores com perspectivas heterogêneas e até divergentes, tá? Então você tem os principais nomes, o principal nome é Peter Drucker, tá? Mas tem Ed Daley, Harold Combs, O'Donnell, entre outros aqui, só para citar. Algumas contribuições que você teve. A gestão da qualidade com foco no cliente. Lembra que as duas teorias que eu falei anteriormente tinham foco para o ambiente interno. Aqui você passou a olhar para o ambiente externo. Olha, a organização existe para satisfazer os interesses do cliente, do mercado. Então, ela vem com essa pegada de olhar para fora, a primeira grande teoria que vem com essa pegada, a abordagem, na verdade, né, composta por várias teorias. Você tem o planejamento estratégico, que a gente vai falar aí ao longo dessa playlist, vai focar nele depois. A ideia de níveis organizacionais, estratégico, gerencial e operacional surge aí, a gente já falou isso aqui nessa playlist. Do ciclo PDCA também nós já falamos. E da estrutura organizacional, que é a organização da empresa em departamentos, ok? E também níveis, de certa forma, também faz parte. Então, tudo isso vai surgir com a teoria neoclássica. Teoria dos sistemas é uma adaptação da teoria geral dos sistemas, de Ludwig von Bartholomä, a administração. Então, Ludwig von Bartholomä, ele é um biólogo, e lá na década de 30 ele propõe essa teoria dos sistemas. Depois essa teoria ela vai ganhar força em todas as ciências, praticamente. Então, quem aí é meu aluno da engenharia ambiental, engenharia florestal, com certeza já ouviu falar em teoria dos sistemas. Na química, na física, e ela chega também às teorias, às ciências humanas. Chega à administração, e chega forte. Por quê? O sistema ele tem um conceito bem genérico, é o conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Então, olha, você tem a organização que ela está interagindo com o ambiente externo. Então, ela é um sistema, ela está inserida dentro de um sistema. E o que acontece na organização não depende só dela, como enxergavam lá as primeiras, a teoria clássica, por exemplo, que só olhava para a produtividade. Mas os fatores demográficos, políticos, tecnológicos, legais, tudo isso influencia na organização. Por que o Fordismo passou a não dar certo, a economia de escala passou a não ser o paradigma? Até hoje é importante, mas não é mais o paradigma da administração. Por quê? A ideia é que você produzir mais e colocar o produto a preço mais barato e as pessoas vão consumir. A premissa é que o mercado vai consumir sempre o mais barato, e essa premissa caiu por terra com o tempo, né? Por isso que aí surgiu na indústria automobilística o toyotismo, que é a ideia de que não, o carro não precisa ser o mais barato, ele tem que ser o mais adequado para o consumidor. O mercado mudou, porque o mercado ele começou a querer cada vez mais personalização. A gente quer um automóvel personificado, customização. Então a Toyota entendeu isso e ela mudou da produção em massa para a produção enxuta, que hoje a gente conhece. Então, produzir ali com o mínimo de estoque possível, sobre requisição. Então, através dessa estratégia, que veio a partir de uma mudança no ambiente externo, ou seja, do que as pessoas estavam querendo, lá no século XX já estava querendo simplesmente um carro, não importasse a cor. Agora não, elas querem um carro
com determinadas design, determinadas coisas, enfim, né? Hoje já até carro de energia elétrica. Mas, tida essa mudança da sociedade, a organização teria que se adequar. Essa é a teoria dos sistemas atuando. Mas a própria organização ela não pode ser vista como algo fechado aqui, algo como um baú. Tá? Na verdade, ela tem vários sistemas que interagem entre si. E essa interação acaba sendo uma das características mais importantes da teoria do sistema, porque você não pode enxergar o departamento de uma organização de forma isolada. O bom resultado da organização depende da coerência entre os diversos setores que existem. Então, daí a teoria do sistema ela dá muita ênfase na relação entre as coisas. Aí está tudo muito interligado, tanto internamente como externamente, aqui, como mostra essa figura. E aqui surge um conceito muito importante para a administração, que é de negócio. Um negócio é um sistema real complexo, cuja compreensão quase sempre é limitada. É um sistema que a gente não entende, é complexo. No caso de negócio, se utiliza modelos, que é uma representação esquemática simplificada do negócio, e plano. A gente escuta muito falar em plano de negócios. O que vem a ser isso? Um diagnóstico interno e externo. Olha, a gente vai olhar tanto para o ambiente externo, para o ambiente interno também. Aqui os departamentos para ser finanças, pessoas, materiais, produção, né, são as funções aí administrativas, organizacionais, perdão, que existem. E o conjunto de ações para tornar o negócio mais rentável. A gente primeiro faz esse diagnóstico, como é que está a empresa, como é que está o cenário, como é que está o ambiente externo, para depois propor ações para aumentar a rentabilidade. Ok? Todo negócio pode ser decomposto em negócios menores. Isso vem da teoria dos sistemas. Tá? Você olhar uma empresa e você poder dividir ela em negócios menores, que a gente chama hoje de unidades de negócio. Ok, a gente vai falar sobre isso também posteriormente, mas no geral, com exceção de empresas muito pequenas, mas essas empresas grandes, elas são divididas em unidades de negócio. E aí a teoria dos sistemas, ela tem uma máxima que é interessante, olha, 1 mais 1 igual a 3. Mas como isso? É por conta dessa relação entre as coisas. A máxima da teoria dos sistemas é que o todo é maior do que a soma das partes. Porque não é só 2 departamentos aqui, não são só 2 departamentos, são 2 departamentos que interagem. Se tiver sinergia aqui, o resultado vai ser maior do que a simples soma dos resultados desse daqui. Você tem benefícios sinérgicos. Por isso que, às vezes, é interessante uma empresa comprar a outra. Pode ser interessante para os dois lados. Porque uma coisa que não está dando muito bem lá no operacional, ou pode até estar dando muito bem, pode ser melhorada se outra empresa comprar, se elas atuam no mesmo ramo, têm mesmos valores. Você pode, por exemplo, diminuir os teus custos, ao invés de ter 2 conselhos de administração, você só tem um. Você demite, você diminui o custo, demite parte que ali pode não ser eficiente do ponto de vista produtivo. Você ganha um ganho de escala no processo de aquisição, fusão entre empresas. Um ganho de escala não, um ganho seria um ganho de escopo, na verdade, tem esse nome, ganho de escopo. Você ganha uma sinergia, como eu falei, tá? Mas todo negócio, olha só, a definição, tem um objetivo de ser rentável, tá? Tem também uma aula aqui só sobre teoria do negócio, muito interessante se vocês quiserem adentrar, que é muito importante. A empresa é um negócio formalizado. A gente tem que se reparar, colocar a diferença de empresa para negócio. Tá? Então, empresa é um negócio formal, que pode ou não ser dividido em negócios menores, geralmente é dividido em negócios menores. Toda empresa é um negócio, mas nem todo negócio é uma empresa. Porque você pode ter um negócio que não é formal. E tem muito, né? Negócios informais no Brasil. Só você pensar todos os camelôs. É um negócio, tem objetivos de renda, só que não tem um CNPJ. Por isso que a gente precisa diferenciar, são estritamente diferentes, né? Empresa e negócio. Só que a gente pode dizer que uma empresa é um negócio sim, ok? E aqui você tem
aqui são os 3 níveis, tá? Estratégico, tático e operacional. Você pode ter uma empresa decomposta em unidades de negócios, várias unidades. Aqui no estratégico, 2, depois aí do negócio central, 2 negócios, para cada um desses 2 mais 2, e assim sucessivamente. Não ia dar aqui para colocar, mas a ideia passou, ok? Até você chegar em negócios menores lá no nível operacional, né? Uma outra visão de uma empresa dividida em negócios, que cada negócio pode estar no nível organizacional diferente. Então, tudo isso veio surgindo com a teoria dos sistemas. Ela trouxe uma verdadeira revolução para a administração, né? Não só para a administração, como para várias outras ciências. A teoria da contingência é uma das teorias também muito importantes, uma teoria que particularmente a que eu mais gosto na administração. Ela considera que tudo é relativo. Como assim? A palavra contingência significa algo incerto, que pode suceder ou não, dependendo das circunstâncias. Então imagina que você está em 2019 e você projeta lá um crescimento alto para a tua empresa, seja lá do ramo que for. Tirando lá o ramo de saúde, algum outro ramo, vem né, uma pandemia que atinge de cheio tua empresa varejista. A tua projeção lá de crescimento em 2020 altíssimo cai, porque afetou financeiramente o mundo inteiro. Não só financeiramente, mas nesse caso o que está influenciando é o lado financeiro. Então não tem como você prever essas coisas. Assim como foi uma crise aí causada por uma pandemia, poderia ser uma mudança de governo, uma mudança não do governo propriamente dito, mas de política pública. Poderia ser um desastre natural, poderia ser um concorrente que entrou que você não estava imaginando. N questões. Como existem muitas incertezas, é importante que você considere contingências, ou seja, o que fazer em diversas situações de cenários adversos, ou diversos cenários que podem ser possíveis. Como não existe um cenário que você pode dizer com 100% de certeza que vai acontecer, você precisa se adaptar a diferentes cenários possíveis. Aí vem a ideia de contingência. É muito utilizado na questão financeira, na gestão, administração financeira, o termo reserva de contingência, que é a quantidade de dinheiro que uma organização ou uma pessoa mantém para prevenir infortúnios. Exemplo, o risco de um desastre natural. Então, toda vez que toda a educação financeira, né, qualquer educador financeiro vai falar o seguinte: você começa gastando menos do que você ganha. Esse é o básico da educação financeira. O que é que você vai fazer com essa sobra? Vai começar a manter primeiro reserva de contingência. Se aconteceu um problema de saúde, por exemplo, você vai ter que usar aquele dinheiro. Ou pode ser uma reserva de oportunidade. Você quer viajar para um local, está caro, e de repente ficou barato por alguma promoção. Ou um produto que você queira comprar, ficou barato por alguma promoção. Reserva de oportunidade. Tem também essa conotação, uma reserva de contingência. Tá? É claro que depois, com o tempo, se a reserva for aumentando, você vai pensando em investimento, porque tecnicamente são diferentes. A contingência é utilizada para suprir uma necessidade imediata ali. O investimento geralmente está relacionado a longo prazo. É bom separar essas duas coisas. Mas no ponto de vista organizacional, imagine a empresa que tinha reserva de contingência antes da pandemia. Olha, eu vou deixar um dinheiro aqui reservado caso aconteça algum problema. Essa empresa ela pode ter se beneficiado. Se for uma grande empresa, ela pode ter adquirido outras menores, como falei ainda há pouco, né? O processo de aquisição e fusão ele pode ter ganhos sinérgicos, que mais tarde vai proporcionar um grande benefício. Na crise de 2008, que teve, o Banco Itaú conseguiu crescer bastante dessa forma. Vários bancos não conseguiram manter suas operações, tiveram que vender. Aliás, os donos tiveram que vender o banco para o Itaú, comprou vários bancos pequenos. E aí ele conseguiu, como ele tinha lá boas reservas, né, um operacional muito bom, além das boas reservas, um operacional muito bom, ele conseguiu comprar esses bancos. Então, acabou sendo benéfico para eles.
A teoria da contingência surgiu a partir de várias pesquisas feitas para verificar os modelos de estruturas organizacionais mais eficazes em determinados tipos de empresa. Então, estrutura organizacional, tem aqui uma aula no canal, né, mas existem vários tipos de estrutura organizacional, dividida por função, dividida ali por território, dividida por unidade de comando também. Eu não vou entrar nesse mérito porque o importante dizer é isso, né? Não é muito escopo dessa disciplina, mas o importante, mas vocês podem ter uma aula aqui no canal, vocês podem acompanhar se quiserem ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso. E a pergunta era, qual é o melhor tipo de estrutura organizacional? Matricial também existe. E aí eles tentaram verificar se conseguiam responder essa questão. Então, testava a hipótese que essas organizações seguiam o pressuposto da abordagem clássica também, como a gente viu. Eles concluíram que não existe. Não existe the one best way, ou seja, não existe a melhor estrutura organizacional, não existe o melhor modelo de liderança, não existe nada absoluto na administração. Tudo é relativo, como dizia lá o nosso querido Albert Einstein, né, o pai da teoria da relatividade. Então, em administração também tudo é relativo. Vamos pensar aqui, antes de ir para o próximo slide, uma das máximas da administração é um líder precisa dar autonomia para os seus liderados. Beleza, isso acontece, por exemplo, no Google, na Microsoft bastante. Seria o líder que dava mais liberdade para os liderados. Na Apple não era assim. O Steve Jobs comandava com mão de ferro. Por que tanto a Apple quanto o Google deram certo? Porque são contextos, as pessoas são diferentes. Apesar de estarem as duas lá, são americanas, mas as pessoas que estão tanto na Apple como na Microsoft são diferentes. Para a Microsoft, aquela cultura, aquele modelo de liderança funciona. Se eu tentar pegar esse modelo e aplicar na Apple, na época do Steve Jobs, né, não ia dar certo. Se eu tentasse colocar um líder como o Steve Jobs na Microsoft, também não ia dar certo. Então, cada um tem o seu modelo adequado. E eu costumo até dizer, quanto à liderança, que um líder mais autoritário, pensando em produtividade, claro que existem várias formas de você avaliar isso. Um líder autoritário ele pode ser mais eficiente, não significa que vai ser melhor, tá mais eficiente do ponto de vista produtivo, quando os liderados deles são tecnicamente inferiores. Então, se a tua capacidade mental, enfim, capacidade até técnica, está bem acima dos seus liderados, faz sentido você decidir mais. Ter mais para tentar decidir e só fazer o que eles atuam de fato só no operacional, planejar. Em geral, funciona assim, né? Uma empresa que é muito disso é o McDonald's. O funcionário lá na base do McDonald's, aqueles processos estão tudo automatizados, né? De fazer o fast food. Ele não pensa muito como é que ele vai fazer. Aquilo já tem uma receita. A franquia não dá autonomia. Ah, não. Você é cozinheiro McDonald's, você pode fazer do jeito que você quiser. Não é assim que funciona. Ele já tem um padrão pré-estabelecido. Tá? Esse tipo de empresa. Agora, quando os teus funcionários eles são do nível de capital humano no mesmo nível ali do líder, ou até maior, em muitas instituições maior, e até o próprio Steve Jobs falava isso, aí faz mais sentido você dar autonomia do que você ser autoritário numa organização. Por quê? Porque as decisões são tão rápidas que não dá muito tempo de tudo chegar a você. Agora, se você fizer com que tudo chegue a você para ser decidido, sua organização fica lenta. E geralmente as empresas que têm esse viés, elas estão no mercado que tudo tem que ser decidido rápido. As empresas de software, né? Software não, as empresas geral de internet, não só de software. Mas acho que todas que eu citei aqui, Microsoft, elas precisam ter uma resposta rápida ao ambiente, porque o ambiente ele muda constantemente. E aí você tem que dar autonomia, você tem que confiar também na capacidade dos seus funcionários. Não vai ter uma receita sempre pronta para você fazer ali o operacional, né? Você vai ter que ter muito da mente criativa de quem está também no operacional.
tá? Então você tem essa diferença, se você é um líder mais autoritário ou mais autonomista. Existe toda uma literatura de liderança dentro da administração, mas a teoria da contingência vai dizer que não existe um melhor modelo de liderança, assim como não existe melhor modelo de qualquer coisa dentro da administração, estrutura organizacional, estrutura de capital dentro da administração financeira, enfim, entre outras coisas. Vamos lá. A teoria da contingência debruça-se sobre as características do ambiente interno e externo para definir o modelo de gestão mais adequado. Então, olha só, quando o mercado é homogêneo, você tem pouca segmentação. Então, no mercado homogêneo, não adianta você ser uma empresa muito focada em determinado perfil de consumidor, porque é homogêneo. Se você focar muito, pode ser que você não tenha uma escala, um volume suficiente. Mas quando o mercado é heterogêneo, ele é muito segmentado, aí sim vale a pena você focar ali no público-alvo, porque você vai conseguir agregar valor para aquelas pessoas, talvez mais do que seus concorrentes. E aqui, capital humano, é que eu acabei de falar sobre liderança. Quando as pessoas da organização estão desniveladas, e a termo mais adequado até seria a liderança centralizada, que é aquela autoritária que eu falei. Faz sentido você ter uma liderança mais centralizada. Agora, quando o capital humano é nivelado, aí já faz mais sentido você ter uma liderança mais descentralizada, mais autonomista, enfim. Então, só aqui alguns exemplos da teoria da contingência. Aqui a principal referência dessa aula é o livro do Kevin Nato, Introdução à Teoria Geral da Administração, que é um papa da administração no Brasil. Todas essas teorias aqui, como já falei anteriormente, tem aula mais detalhada aqui no canal. Tá? Essa aqui é uma aula sintética. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.